Glitter, que é o Herói Perdido, do Rick Riordan. Nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ué, como assim? Eu devo estar com o efeito da tela verde aqui. Tava ligado. Tem? Depois você corta. Bom, não, mas ficou ótimo isso aí. Eu quero entender como que aconteceu isso. É porque eu tava com a opção do fundo verde ligada. Aí a capa é verde, né? Aí o sistema reconheceu e colocou o fundo que era para estar no meu fundo verde. Funciona, pelo menos. Você viu que funciona. Já fizemos um teste aqui acidentalmente. Se você quiser colocar um lençol verde aí atrás da sua parede, aí você coloca o cenário que você quiser. Eu tenho uma almofada, talvez funcione. Funciona. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso quadro. Hoje eu trago um convidado especial aqui que vocês estão vendo. Dessa vez não teremos problemas técnicos. Vou deixar o convidado se apresentar e aí a gente já passa para as perguntas. Tá bem, então meu nome é Lucas Bittencourt, eu tenho 20 anos. Eu tenho um canal aqui no YouTube desde novembro de 2020. Eu já falei isso aqui em outra live. Eu fui uma vítima da quarentena, não tinha nada para fazer, certo? Eu falei, bom, vou criar um canal. Afinal de contas, por que não, né? Mesmo tá todo mundo criando canal, sobretudo, né? Pelo menos eu tô falando de livros, que é um tema muito nobre, tá certo? Eu curso agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, tô no primeiro ano. O que mais eu posso falar sobre mim? Puxa, eu era professor de inglês até mês passado. Eu acho que é isso. É sério? Eu não sabia. Eu era, cara. Eu só saí da escola onde eu ensinava porque começou a bater com o horário da faculdade, sabe? Porque meu curso agora é integral. E aí tava começando a bater horário, e aí eu tinha que sair mais cedo das minhas aulas da faculdade para poder dar aula. Eu falei, quer saber? Deixa. 6 anos? Desde os 14 anos? Desde os 15, Esse seria o meu 6º ano, na verdade. Não chegou a completar 6. E a primeira pergunta, então, é como você começou a ler? Como começou a sua história com os livros? Cara, assim, eu pessoalmente não tenho muita lembrança disso, sabe? Eu sei o que me contam. O que eu lembro mesmo é que eu estudava então à tarde, né, no prézinho, e aí quando meu pai me buscava, ele saía do trabalho e me buscava, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava em casa era fazer um sanduíche e sentar no tapete com um conjunto de letrinhas de EVA que eu tinha. Sabe aquelas letrinhas de criança, morder assim? Eu tinha então o alfabetinho daquele. Pois é. E aí o meu pai me incentivava muito na criação de palavras, assim. Então todas as palavras que eu queria saber como escrevia, ele montava para mim. Depois ele foi colocando ele mesmo as palavras e foi me ensinando a separar por sílaba para aprender a ler. Então, ali eu aprendi a ler, antes mesmo da escola, né? Mas o incentivo mesmo com livros, eu nunca tive em casa. Isso aí só foi vir bem depois. Na verdade, assim, eu me lembro de na minha infância, infelizmente eu não lembro quem foi a pessoa que me deu o meu primeiro gibi, mas eu lia muito gibi. Eu queria saber quem é essa pessoa, eu queria lembrar para poder dar, assim, R$1 milhão para essa pessoa, porque como eu sou grato a ela. Isso não tem cara de ser coisa da minha mãe, porque a minha mãe, assim, quando eu ia para o supermercado e queria um gibi, minha mãe reclamava para me dar. Então eu não sei se foi ela a primeira. E essa história aí, sabe? Então eu duvido que tenha sido ela a primeira que chegou com o gibi para mim. Mas alguém me deu e eu fui gostando daquilo. Eu gostava principalmente do Chico Bento. Eu li a Turma da Mônica inteira, mas eu amava o Chico Bento. Teve uma época da minha vida em que eu, inclusive, comecei a falar "você", porque o Chico Bento fala "você", né? Então eu lia no gibi aquele... Não é? Eu lia no gibi aquele "você" e falava assim, e fui falando errado. Deve tá certo. Pois é. Não, mas aí depois acabou, né, ficando para trás. E aí eu migrei, depois de um tempo, para a Turma da Mônica Jovem, que aí já era um gibi um pouco mais maduro, era um mangá, assim, né, e tal. Mas a Turma da Mônica Jovem não durou muito. Logo depois daquilo, eu já fui para os livros. E aí foi interessante, porque foi uma série de fatores assim que me influenciou. Eu lembro, isso foi, em 2011, talvez. Eu estava no 6º ano do ensino fundamental. E chegou um menino na escola, um menino novo, e ele estava sempre com um livro embaixo do braço. E daí aquela coisa, né? Um menino com um livro é sempre aquele de que todo mundo ri e tal, né? Mas logo eu fui fazer amizade com o menino. E eu fui pegando ali algumas dicas com ele sobre livros e tal, mas eu nunca dava muita bola, porque eu gostava dos gibis, que tinha um desenho e tal. Até que um dia eu vi, passou acho que na TV Globo, assim, o filme do Crepúsculo. O filminho do vampiro lá. Meu Deus. E eu descobri que... Não, eu tenho uma vergonha disso, você não tem noção. Peraí, que eu não tava sabendo disso. Você começou a ler então com Crepúsculo? É isso?
Calma, não me julga, calma. Todo mundo Não, tem não vou vergonha de algum julgar, livro que já tudo leu. bem. Hã? Eu já li Não, cada mas é que foi coisa assim. também. Hum. Então, tá vendo? Todo mundo tem vergonha de algum livro. Mas assim, eu vi o filme, então, do Crepúsculo lá, achei a mocinha lá bonitinha na época, acho que é Kristen Kristen alguma coisa, o nome Stewart. da atriz. É. Isso. Eu me apaixonei por ela. E quando eu descobri que tinha um livro, eu falei, meu Deus, é esse livro que eu tenho que ler, né? Meu amigo lá já tá me falando e tal, vamos ler um livro junto, beleza, vou ler esse aqui, né? Achando que o livro ia ter alguma coisa com a atriz bonitona. Nada, nada. Fui e comprei o livro, ganhei o livro da minha mãe. Eu lembro até hoje que ela pagou R$ 39,90 nas lojas americanas. Reclamou, mas pagou, beleza. Foi meu primeiro Específico. livro. Depois sim, mas foi meu primeiro livro. E aí, cara, eu comecei a ler aquela porcaria e fui lendo e lendo e lendo e, sabe, não tava descendo. Porque, naturalmente, é um livro muito ruim, né? E eu mesmo, criança, não tinha interesse naquele tema, eu só queria mesmo uma atriz bonitona, então, assim, larguei mão, entendeu? Depois de muito tempo, uma prima foi lá em casa, pediu emprestado o livro, nunca mais vi, também nem quero, entendeu? Presente pra ela lá e ficou, beleza. Não, aproveitou para despachar o livro já, né? Sim, isso, vai embora. Desocupa o espaço da minha estante, entendeu? Mas então esse foi o primeiro livro que eu comprei e comecei a ler. O primeiro livro que eu terminei, eu tenho ele até hoje aqui. Eu comprei no dia 13 de maio de 2012, tá escrito com caneta glitter aqui o meu nome, porque eu tenho essa mania de escrever o nome, mas antes eu escrevia com caneta glitter. Mas enfim, o primeiro livro então que eu, influenciado lá pelo meu amigo do ensino fundamental, que eu comprei e li, foi esse aqui, O Herói Perdido, do Rick Riordan, que na verdade é a continuação das histórias do Percy Jackson, que é essa coleção aqui. Mas o meu amigo não me disse que primeiro tinha que ler esse, depois esse. Então eu li errado. Mas tudo bem, o que importa é que li, depois eu li a outra coleção também, deu tudo certo. Então eu comecei assim, influenciado não pela família, mas por um amigo, né? Comecei com o pé esquerdo lá com o Crepúsculo, mas bem no fim tudo se encaminhou e deu tudo certo. Deu tudo certo. Bom, né? Que bom que não parou logo no Crepúsculo, que podia ter desincentivado, né? A continuar. Podia, bicho, olha que medo. A segunda pergunta é: autores que marcaram a sua vida. Pode falar quantos você quiser, enfim, pergunta livre aí. Cara, o primeiro que eu vou dizer, naturalmente, é o Rick Riordan, aqui do Percy Jackson, porque foram os primeiros livrinhos que eu li, né? Então, se não fosse por ele, pela escrita dele, pelas aventuras que ele criou e do modo como ele me cativou, talvez eu não fosse o leitor que eu sou hoje, né? Talvez eu tivesse parado nos gibis e ficado lá como os meus amigos, que gostam mais de série do que de livro e tal, né? Então, assim, eu tenho gratidão a esse cara. Não é mais o tipo de livro que eu leria hoje. Se ele anunciar hoje, por exemplo, vou lançar um livro no fim desse ano com a mesma temática dos livros que eu já escrevia. Naturalmente, não vou mais ler, porque já não me apetece mais. Mas eu tenho uma dívida eterna com esse cara aqui, uma gratidão imensa, porque se não fosse por ele, né? Se eu tivesse parado lá na autora do Crepúsculo, que acho que é Stephanie Meyer, imagina. Uhum. Né? Outro autor a quem eu sou muitíssimo grato é o Júlio Verne. Eu trouxe todo esse box aqui da Zahar com 4 livros, que são os únicos 4 livros do Verne que eu li. Tá? O primeiro deles foi 20 Mil Léguas Submarinas. Só vou mostrar esse, para também não ficar muito longo. Mas foi o primeiro dele que eu li, e eu comprei pura e simplesmente pela capa. Eu comprei antes numa outra edição, e depois eu comprei esse box bonitão aqui. Eu comprei esse livro aqui pela capa, eu achei interessante aqui essas pessoas andando no fundo do mar, né, e esse submarino lá no canto. E aí eu falei, cara, vamos ver do que se trata isso daqui. Eu lembro que eu li esse livro pela primeira vez em 2014. Naturalmente eu não entendi muita coisa, porque ele é um clássico da literatura, ele foi escrito lá no século XIX, eu acho. Então, assim, para a época que eu peguei foi muito, entendeu? Foi pesado. Mas ele conseguiu me cativar pela aventura que ele coloca aqui, porque ele é o pai da ficção científica, né? Então, ele foi o precursor disso tudo. E ele conseguiu me interessar demais na temática, que é aqui muita biologia, né? Poxa, o pessoal tá passando por baixo dos continentes com um submarino, viajando pelo mundo inteiro. Cara, isso é interessante demais, né? A história como ele construiu aqui é excelente. Então, o Júlio Verne foi o cara que me interessou nos clássicos, que eu tanto amo hoje, né? A maior parte da minha literatura hoje em dia é a literatura clássica. Sim. Então, se não fosse pelo Verne, talvez não tivesse conhecido e talvez não tivesse amado tanto, né? Então, mais tarde eu fui lendo outros livros dele aqui, A Ilha Misteriosa também é um livro espetacular, fica a recomendação para todo mundo. Eu tenho esse aqui, é o único que eu tenho dele. Qual? A Ilha Misteriosa, é o único que eu tenho dele aqui. Ai, cara, leia, é muito bom, muito bom. Eu recomendo ler depois desse, porque tem algumas referências ali, mas não é obrigatório, você pode ler separado. Não é spoiler, né? Não é spoiler não. É só porque um personagem que aparece aqui, depois de muitos anos vai aparecer na Ilha Misteriosa, mas é só isso. Você não precisa saber que ele estava aqui. Mas assim, bom, então o Júlio Verne foi o cara que me pegou assim para os clássicos. E assim, se eu sou o leitor que eu sou hoje, assim, de literatura
mais avançada, né? Literatura de qualidade, eu não parei lá nos crepúsculos da vida, é por culpa dele. Então, assim, a minha gratidão a esse cara aqui também vai ser muito grande. E eu até esqueci de pegar, mas tá aqui atrás de mim ali. Opa, aqui tá invertida a câmera. Tá aqui, ó. Os Miseráveis do Vitor Hugo. O Vitor Hugo me marcou também. Né? Não tem como, né? A gente acaba tentando fugir do clichê, mas não consegue. Não Os Miseráveis, certo? O Vitor Hugo, cara, foi assim. O primeiro livro dele que eu li foi Os Miseráveis. E foi no ano passado. Também. Olha aí. E você gostou, não gostou? É o meu livro da vida. É o melhor livro que eu já li. Pronto, né? E assim, cara, eu li foi abril ou maio de 2020. Então a quarentena, assim, tava no comecinho, tava me sentindo um miserável, porque assim, não podia sair de casa, não podia ver ninguém. Assim, a cereja do bolo, eu tava com saudade da minha ex. Então assim, eu tava me achando o cara mais infeliz do mundo, todos os problemas do mundo nas minhas costas, sabe? Tava também naquele processo de largar a faculdade, eu falei que eu faço agronomia, mas ano passado, antes da quarentena começar, eu fazia direito, tava no segundo ano. Nada a ver com agronomia, né? Mas enfim, é toda uma outra história aí. Eu tava no processo de largar de curso aí, então eu tava assim, me sentindo muito miserável. E quando eu fui ler Os Miseráveis, é que eu fui descobrir que tem pessoas muito mais miseráveis muito do que eu. Muito piores. Nossa. Não, claro. Não que eu já não soubesse, mas assim, o livro conseguiu me fazer olhar por outra perspectiva para aquela coisa, né? E me transformou num cara assim muito mais sensível às dores alheias, eu diria, sabe? Principalmente assim, devido à pandemia, né? Poxa vida, eu com saudade da minha ex aqui, ok, mas tem gente que tá desempregada, tem gente que tá morrendo de fome, tem gente que tá morrendo de Covid, perdendo a família por causa da pandemia. Então assim, eu consegui olhar de outro jeito para as dores dos outros, né? Isso não é que eu não soubesse antes que as pessoas não sofrem, que eu devia olhar para as dores dos outros também, mas foi o livro assim que foi assim, ele humaniza, né? Vinho. Isso, exatamente. Foi os 180 graus, assim, sabe? Que me fez olhar para o outro lado e ver que minha nossa. Aquela cena da boneca. Você lembra que ele dá a boneca para ela na hospedaria quando ele vai buscar ela? Nossa, eu morri. Cara, é um livro cheio de muitas dores, né? Você não chorou? Só para os personagens, mas também para o leitor. Não. Não? Não chorei. Sério? Não chorei. Esse acabou comigo. Quando a Eponine morreu, também chorei muito. Seria não vai dar spoiler né? no vídeo, hein? Obrigado. Mas o povo vai esquecer depois, não tem importância. Tomara. Nossa, esse livro acabou comigo. Não, mas realmente uma história muito triste, né? E, assim, embora eu não tenha chorado de me debulhar em lágrimas, tá, marejei os olhos ali, tá? Só que eu não quero ser tão que é difícil assim também. Se ainda puser... Não, eu tenho uma teoria. As minhas glândulas lacrimais já devem ter atrofiado por falta de uso, entendeu? Deve ser isso. Falta de uso. Olha... porque, né, o coração de pedra aqui, assim, é uma coisa inexplicável. Sim, se explica. Mas assim, sobre os autores que me marcaram, eu falaria isso. Já que eu coloquei o Rick Riordan, porque é minha literatura da adolescência, eu colocaria talvez o Maurício de Souza, né? Porque foi o que começou claro. tudo. Sim. Então por que não, né? Mas eu separei esses 4, assim, porque também se eu ficar colocando muitos... Pô, se todo autor marcar você, aí nenhum te marca, né? Então, assim, exatamente. Vou colocar esses 4. Pois é, né? Então, esses 4 aí tá bom. A próxima pergunta é uma que é considerada por alguns a mais difícil, eu não acho, mas, enfim, se você tivesse que levar 10 livros para uma ilha, quais seriam? É meio que um jeito diferente e discreto de perguntar os seus 10 livros preferidos da vida, mas você pode responder, tipo assim, com um livro que você não leu e, enfim. Cara, eu fiz isso, eu tentei fugir um pouco do óbvio, porque assim, se eu tivesse que responder aqui os meus favoritos mesmo, aí eu ia colocar Os Miseráveis, Crime e Castigo, esses livros que todo mundo já ama, né? Então eu tentei fugir um pouquinho do óbvio e eu parei para pensar, bom, se eu tô indo para uma ilha deserta, provavelmente eu vou morrer lá, sem nunca mais ver nenhuma outra pessoa. Eu vou estar sofrendo, desidratado, com fome, com insolação. Nossa, credo, foi longe, hein? Mas, pô, eu tô perdido numa ilha. É que eu não vi o contexto, né? Tipo assim, passar umas férias, ficar pro resto da vida, eu devia ter avisado isso, né? Podia ser. Bom, não, agora eu já escolhi errado, então, né? Não, tranquilo. Assim, eu preparei a minha mala para morrer na ilha, entendeu? Então, o que eu levaria? Não livros que vão me fazer ficar sofrendo mais do que eu já tô sofrendo, e livros que vão ficar me fazendo questionar, assim, a vida, o universo e tudo mais. Porque, assim, se eu tô preso na ilha, nunca mais vou ter que me comunicar com ninguém, eu não quero mais saber nada de raça humana, entendeu? Eu quero que se exploda todo mundo. Eu tô sozinho, entendeu? Se lascar. Daqui a pouco eu vou ter que serrar minha própria perna aqui para fazer um churrasquinho para não morrer de fome. Cruz, credo! Nossa então, senhora.
Eu trouxe livros que vão me divertir, certo? Uhum. Livros que me fizeram rir pra caramba. O primeiro deles é um dos meus favoritos da vida, que é Forrest Gump. Você já leu esse livro aqui? Não, eu nunca vi nenhum Cara, filme. jura? Sério, juro. Eu sou Meu muito pra Deus. trás. Não. Veja o filme, é muito bom. Mas Mas o livro é não ainda é legal ler o melhor. livro primeiro? Não é legal ler o livro Cara, primeiro? não, eu não recomendo. Bom, não é que eu não recomendo, mas assim, tanto faz, porque o livro e o filme são muito diferentes. Ah, Então você é? não vai perder nada não lendo o livro antes. A história foi muito Hum. alterada no filme. Muito. Mas assim, eles se basearam no livro, então usaram vários personagens e várias situações e fizeram um filme novo a partir disso. Então, e o Sim. filme ficou muito bom. Então eu não tiro o Uhum. mérito dos caras, assim, porque todo mundo fala, a adaptação ficou mal feita. A adaptação ficou mal feita, mas o filme é espetacular. Então eu vou reclamar pra quê? Né? Então, assim, Uhum. filme ótimo. Se eu tivesse uma televisão e uma Netflix lá na ilha, eu Uhum. veria o filme várias vezes. Mas tendo só o livro, já tá louco de bom. O livro é muito Uhum. engraçado. O Forrest aqui se mete em cada uma, bicho. Lá no filme ele já faz isso, mas aqui no livro, assim, é uma coisa extraordinária. É mais, né? O que pega mais, assim, é que o Forrest tá em todos os grandes eventos da humanidade da época dele. Então, assim, ele vai para a Guerra do Vietnã, ele vai para o espaço, que tá na corrida espacial e tá nos anos 60, né? Ele participa ali do início da Guerra Fria, os movimentos sociais lá nos Estados Unidos, né, pelo fim da segregação. Então, assim, o Forrest consegue, de alguma maneira, se meter em tudo. E ele é um idiota. Tá, inclusive aqui, né? Ele é conhecido por isso, né? Tá aqui atrás do livro, diz assim: deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma frase dele. Ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. Quer dizer, ele reconhece que é um idiota, mas isso não é bom, né? Mas faz a gente rir. Uhum. Então, assim, excelente Ele é um livro, muito idiota. engraçado, me faria rir na ilha, né? E me faria pensar que, assim, com certeza eu estou numa situação pior que do Forrest. Mas pelo menos eu não sou idiota que nem ele, certo? Bom, Nossa senhora! não, mas assim, Acabou com o não me entenda cara. mal. Não me entenda Não, tudo mal. bem. Tudo bem. Não, mas é que ele é um idiota diferente. Ele é um idiota que a gente sente carinho, entendeu? Não Sim. é aquele idiota que faz você passar raiva. Ele é um idiota, assim, que a Aham. gente se apega. Ele é muito legal. Todo mundo tem Ok? um idiota amigo, né? Exato, é o Forrest. Ele é o idiota nosso Aham. amigo, entendeu? Aham. Outro livro que eu levaria é o Aventuras do Huckleberry Finn, do Mark Twain. Embora ele seja o segundo aqui na coleção, né? Porque primeiro ele escreveu Tom Sawyer, depois o Huckleberry Finn. Mas são livros separados, você não precisa ler na ordem também. Esse aqui é espetacular por motivos totalmente diferentes, né? É um clássico também, tem aqui toda a questão social, porque fala de racismo, fala da escravidão nos Estados Unidos e tal. Mas também é um livro muito divertido, porque o Huckleberry Finn é aquele menino levado, sabe, que já apareceu em tudo quanto é filme, que fica pregando peça em todo mundo, e as aventuras dele, em que ele se mete aqui, né, são muito perigosas, porque envolve, assim, tiroteio, roubo, essas coisas, mas ele consegue sair de um modo muito criativo dessas trapalhadas em que ele se mete, sabe? Então, é muito engraçado também e faz você pensar um pouco sobre algumas coisas. Então, é por isso que é um clássico, né? Então, é outro Sim. livro que eu levaria e fica aí a recomendação para todos, né? Um outro livrinho que é espetacular e que, na verdade, foi escrito como um livro infantil, mas hoje eu já não diria que é um livro infantil, porque tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Mas é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Se eu não me engano, ele é húngaro, mas eu não tenho Sim. certeza. É. Né? Você já É. leu esse aqui? Não, mas eu conheço o autor, enfim, eu gosto de autores húngaros, mesmo só tendo lido um. Então, cara, tá aqui um grande livro que você precisa conhecer, então, bicho, porque esse aqui é uma coisa extraordinária e é cheiroso de um jeito que você não tem noção. Mas é uma historinha infantil, é uma historinha infantil, e me faz lembrar um pouco da minha infância, porque, assim, esses aqui são meninos travessos que tem lá um clubinho só dos meninos, né? E eles entram em conflito com outro clubinho de outra rua. Eles são da Rua Paulo e tem uma outra rua lá com outro clubinho, e um quer roubar o território do outro, sabe? E aí eles Aham. se metem, assim, nessas confusões e tal, coisa de criança, né? E me lembra um pouco da minha infância fazendo esse tipo de bobageira com os meus amigos aqui. E também tem os momentos mais emotivos, assim, tem um personagem X lá que é o nosso preferido o livro inteiro, e daí no final acontece uma coisa com ele. Mas, assim, outro livro que diverte bastante, sabe? Se eu fosse ler e reler esse livro pela eternidade, eu pularia o final, porque o final é triste. Mas o resto do livro é muito engraçado. E eu recomendo Uhum. para todo mundo. Aí, eu já vou adiantar que eu não separei 10, ok? Foram menos. Não, tudo bem, Tudo tudo bem? bem. Então, beleza. Não tem problema.
Outro que eu levaria é o David Copperfield, que talvez seja um pouco clichê, porque é um clássico da literatura que eu nem terminei de ler ainda. Ó, tá aqui minhas marcaçõezinhas, eu não tô nem na metade ainda. Eu estou lendo aos poucos, entendeu? Sem pressa, porque é o que esse livro aqui merece, uma leitura de assim, qualidade. Você para e dedica o seu tempo a esse livro apenas, sabe? Tem que ser assim. Esse livrinho aqui também é espetacular, dá muita pena do coitado do David. Esse aqui você já leu? Não, eu nem tenho, Não? mas eu já li Dickens, então eu imagino o que ele é capaz de Sim, então fazer. você conhece então mais ou menos a premissa, né? O Uhum. David é um menino que a princípio não é órfão, mas se torna depois. Espero que isso não seja considerado um spoiler. Acho que não. Ô, Talvez louco, olha seja. o tamanho do livro, deve acontecer tanta coisa aí, né? Ah, sim, acontece, muita coisa. Mas assim, então o David se torna órfão depois, né? E só cai nas mãos erradas e é muito maltratado a vida inteira por todo mundo. Mas ele é um menininho que ainda consegue ver o lado positivo em tudo. E eu queria aprender com esse menino como é que faz. Porque a minha vida anda tão desgraçada, eu não consigo ver o lado positivo das coisas. Eu queria aprender com ele, entendeu? Então, assim, numa ilha deserta, em que eu estou Hum, largado para morrer, eu acho que ele me hum. ensinaria a achar um ponto positivo nisso, sabe? Então, eu valorizo Nossa, esse tipo de leitura aqui por esses motivos. Mas, além de tudo, é uma história muito bem escrita. Eu amo Dickens por causa nossa, ele é do Um Cântico demais. de Natal. Hã? Ele é demais. Sim, não, ele é espetacular, né? Eu amo lá Um Cântico de Natal, né? Que todo ano, desde 2015 ou 16, eu acho, eu leio na véspera, ali, antes do Natal um pouquinho, né? Para me colocar no clima. Então o Dickens me acompanha assim já faz anos, né? E aí, conhecer essa outra história pela qual eu também me apaixonei, e que eu ainda nem terminei, né? Mas que já é um favorito da vida. Cara do céu, isso aqui é um negócio extraordinário. É por isso que eu valorizo tanto esses livros clássicos aí, porque, francamente, livros contemporâneos às vezes não fazem com a gente esse tipo de coisa. E para fechar, eu trouxe um para representar toda a coleção, porque Uhum. são, deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, 9 livros. São os livrinhos do Sherlock Holmes. Tem Ah, problema? não, tudo bem. À vontade, não tem Para quem importância. não, para quem não entendeu a referência, o Bruno gosta do Poirot, eu gosto do Holmes. E um dia a gente vai fazer um duelo, cada um com uma Vamos pistola, anda 10 fazer. passos, beleza. Aham. Mas aqui é o seguinte, né? Eu só trouxe o primeiro volume aqui, que é um Estudo em Vermelho, o primeiro romance que o Holmes aparece e tal, né? Mas não é que esse aqui seja o meu preferido, na verdade não é. Mas assim, os 9 livrinhos do Sherlock Holmes são coisas assim extraordinárias. É, são todos muito curtos, né? Então é uma facilidade assim para você ler, é uma coisa muito rápida. E também, assim são 4 romances e 5 livros de contos. Então, os contos são ainda mais gostosinhos, eu acho, sabe? Para você passar o tempo ali na ilha, não vai trazer para você grandes questionamentos, assim e tal, né? Mas, pô, eu tô sentado embaixo de um coqueiro, tomando uma aguinha de coco, lendo um livrinho desse aqui. Pô, que vida melhor do que essa? Bom, se eu não tivesse na ilha, a vida seria melhor. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Os livros me, Claro. me fariam passar um tempo bacana ali, eu acho que seria legal, então eu levaria se coubesse na mala, né? Os 9 livrinhos do Sherlock Holmes. É, uns quatro, metade da coleção ia caber, eu acho, pelo menos. É tudo Ah, pequenininho, né? perfeito. Nessa Tá edição aí, aí ia opa, caber. aqui. Onde? Essa Ah, tá, tô ediçãozinha vendo. olha lá, ó. Aham. Ediçãozinha de bolso da Zahar, né? Que eu amo a Zahar. Uhum. Você viu que eu mostrei vários da Zahar aqui, né? Que é a Sim. editora dona do meu coração, assim. Se não fosse tão cara, eu teria mais livros deles. Mas, assim, são edições de qualidade, né? E ilustradas, com comentário, capa dura, bem feito. Então, Sim. chuchu Vale a beleza. pena. E quanto à questão de Sherlock versus Poirot, ainda vou insistir. Prometo. Eu não desisti do Sherlock Holmes ainda. Eu só li esse aí que Vamos lá. você mostrou, do Estudo em Vermelho. Inteiros Sério? foi só esse. Eu tentei o Cão dos Baskerville, porque a escola pediu. E Uhum. aí eu fiquei com um ódio mortal. Aí ontem não, ano passado, por vontade própria, eu li esse, do Estudo em Vermelho. Então, o Estudo em E Vermelho, eu acho ruim. Pra ser bem sincero, eu acho ruim. então por que Mas você não é nem mostrou questão do. esse? Porque é o primeiro. Ah, Eu tá. peguei da pilha, porque assim, minha pilha lá tá em ordem cronológica de publicação. Então era o primeiro da pilha, eu fui lá e peguei. Mas assim, o Aham. meu favorito mesmo é o Signo dos Quatro, que é o segundo. Então Hum. eu recomendaria esse a você. Aqui é assim, introdução, os personagens, o Conan Doyle, né, o autor, ainda não tinha se firmado muito no gênero, eu acho. Então talvez a história tenha sido um pouco mal construída. Mas, Ai, puxa vida, ufa. Achava que era registro. só eu que achava isso. É que Não, eu não, eu tenho também raiva. acho. Se você for procurar, inclusive, entre os fãs aí, nas comunidades, nos fóruns e tal, né?
você vai ver que o livro não é muito querido, o primeiro aqui. O pessoal gosta do que vem depois mesmo. Daí o autor já tá mais maduro e os personagens também, daí beleza. Então, é porque, olha que engraçado, eu assisti uma adaptação do Estudo em Vermelho, primeiro, antes de ler o livro, que era de uma série britânica, não sei se você assistiu, chama Sherlock, só. Eu assisti inteira, eu amo. Então, eu adorei essa série também. Eu não gosto dos livros, mas eu gosto da série. E aí, eu gostei muito desse episódio, que se eu não me engano é o primeiro, que é adaptado em Estudo em Vermelho, só que ficou um estudo em rosa, alguma coisa assim. É porque o vestido da assassinada da lá era mulher. rosa. Isso. Nada a ver, né? E aí, só que eu achei que ficou tão melhor aquela cena final lá dele, daquele negócio do frasco bom, do frasco ruim, não sei se você lembra disso, mas eu adoro aquela cena. Eu adoro aquele episódio, eu acho muito bom. E eu achei o livro tão. Eu achei que ia ter aquela cena. Achei que era uma coisa que realmente acontecia. Não, Mas... isso acontece em outro conto dele. É porque assim, então... lá na série, eles. É porque assim, cada episódio da série tem acho que 1h30, né? Então o que eles fazem lá é pegar várias histórias do Holmes e colocar num episódio só. E aí, então. Entendi. É por isso que Faz talvez sentido. você tenha gostado tanto, porque pegou o universo inteiro e pimba, um episódio. Mas não é assim. Isso acontece, eu não vou lembrar agora qual dos contos é, mas tem lá um conto X em que o Sherlock é capturado lá pelo seu vilão, né? Acho que é o Moriarty mesmo. Moriarty. Né? Mas é que nos contos ele tem outros vilões também. Mas enfim, e aí tem lá os frasquinhos de veneno e tal, e ele tem uma arma na testa e tal. Mas se você persistir, você vai encontrar, você vai gostar. Eu ainda vou tentar. Persisto. Peraí. Com essa câmera invertida eu não consigo fazer nada. Tá aqui em cima, ó, atrás da minha caneca ali. Eu tô vendo. Tem vários. Então, pois é. Quais você Como tem eu disse, aí? Peraí. Meu microfone pra eu ver se eu posso ajudar. Vamos lá, eu tenho 13 à mesa. Eu coloquei todos em ordem de publicação também, tá? Então eu tenho aqui 13 à mesa, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte na Mesopotâmia, Morte no Nilo, O Natal de Poirot, Um Corpo na Biblioteca, Hora Zero, A Mansão Hollow, 100 Gramas de Centeio, A Maldição do Espelho, Os Elefantes Não Esquecem e Nêmesis. Tá, Os Elefantes Não Esquecem, você pode esquecer por agora, porque você vai odiar. Se você não gostou de Nêmesis, você pode esquecer por enquanto Os Elefantes Não Esquecem. O Natal de Poirot é o melhor. Assim, se você não gostar desse, desiste. Jura? Porque é muito bom. É por isso que meu cachorro chama Poirot. Então pronto, vou ler em dezembro. Isso, eu li no Natal. Só que o problema desse livro é que ele acaba com a sua inocência para livro de mistério, porque você vai passar a desconfiar de todas as pessoas, porque eu desconfiava de todo mundo, menos da pessoa responsável pelo crime. Só que depois que você vê o que ela fez, você fala, não acredito que ela fez isso. Agora, você nunca mais vai ler um livro... Eu não posso contar mais, senão é spoiler. Que bom, então eu vou dar uma chance a ele também no final do ano, aí vamos ver o que acontece. Então, a próxima pergunta essa eu adoro, é a pergunta que eu fico esperando a entrevista inteira. O pior livro que você leu? Cara do céu, é difícil chegar nisso, porque eu não gosto de falar mal de livro. Assim, detesto. Sério? Não, eu sinto que eu tô fazendo um desserviço, porque se tem alguém que ama aquele livro, né, eu tô desencorajando a pessoa, talvez. Mas assim, eu vou ter que... Eu até esqueci de pegar, mas eu vou pegar porque eu tenho que mostrar. Não basta falar dele, eu tenho que mostrar. Tá lá em cima. Pera aí. Lá no topo ficam os meus livros que eu digo, aquela lá é a prateleira de Chernobyl, entendeu? Então lá tá escrito aqui. The Keys of Deception, da Mary E. Pearson. É de uma coleção chamada Crônicas de Amor e Ódio, da editora Darkside. Tem muita gente que ama esse livro, e eu não entendo o porquê. Mas, assim, sinceramente, eu entendo você amar outros livros assim que são meio ruins e tal, mas esse aqui eu não entendo. Porque, assim, tem tudo para dar certo. A premissa é extraordinária, entendeu? Aqui é meio que uma releitura assim, de Romeu e Julieta, entendeu? Então, só que não é. Esqueça. Não é, não. É uma bosta. Não é. Pois é. Não, mas é que assim, Romeu e Julieta tem os dois apaixonados, mas é que aqui tem uma princesa fugindo do casamento arranjado pela família dela. Tem dois reinos que brigam, e aí, para eles selarem a paz, a princesa de um reino e o príncipe do outro vão se casar. E isso vai ser a paz entre os reinos. Só que a princesa é aquela mocinha rebelde, assim, e tal, e ela resolve... Ela tem 17 anos, eu acho, naquela fase, assim, meu pai não sabe de nada e tal, e eu vou fugir. E ela foge. E aí são 3 livros, eu só li o primeiro, naturalmente, quase não terminei o primeiro, mas assim, ela foge, e aí ela vai viver como
uma garçonete, assim, num reino distante, e aí o príncipe que ia casar com ela sai em busca dela. Aí tem um assassino de um terceiro reino que quer matar a princesa para se vingar do reino de que ela vem. E aí tudo se mistura e ela se apaixona, obviamente, tanto pelo assassino quanto pelo príncipe. Meu Deus. É assim, a literatura mais Chernobyl que existe, eu acho. Esses clichêzinhos todos, sabe? Ai, que preguiça. E Por eu isso que vendeu. Talvez. Tá explicado, Isso. entendeu? A É quantidade de menina que se identificou com isso aqui, eu acho, né? Mas tudo bem. Esse livro aqui eu tenho na estante desde 2016, 4 de dezembro de 2016. Então eu coloquei lá nos meus 12 livros para 2021, pura e simplesmente porque eu queria tirar assim da pilha dos não lidos. Já fazia muitos anos que estava aqui, eu queria ler, entendeu? Mas se eu tivesse deixado entre os não lidos, eu acho que eu seria mais feliz. Se eu nem tivesse comprado, né? Porque assim, eu comprei quando eu tinha lá 15 anos, né? Então assim, eu tava na vibe, entendeu? Eu tava na idade para ler essas coisas, né? Sem ofensa a você, claro, porque eu sei que você está nessa faixa etária, mas eu sei que você não lê essas porcarias. Não leio. Mas assim, pois é, só que eu naquela época, né, tá, beleza, o livro tava no hype, né, todo mundo amava a Darkseid, a editora tinha acabado de ser inaugurada, eu acho, então assim, tava nas alturas. Falei, beleza, comprei. Nunca li, aí quando li, foi o lixo que foi. Se eu nunca tivesse lido, estaria tudo bem. Você jogou o livro? Jogou ele Joguei, mas aonde? joguei em cima da cama. Joguei em cima da cama. É que eu Poderia jogar no fogo também, não tem problema. Não tem importância. Agora pensa no que é mais triste. Uma árvore, uma não, talvez duas, foram derrubadas, serraram, fizeram para fazer o papel para imprimir essa porcaria. Isso é muito triste. Não só Veganos isso. choram. Sim, mas não só isso. Aquele livro ali e os outros 2 da coleção. Não contente com isso. E teve um quarto, você sabia que tem um spin-off dessa série? Que é um quarto livro? Então, agora pensa, num país, não é só aqui, né, que lançaram, ainda se fosse aqui tava bom, mas em vários lugares do mundo, é realmente um desserviço para a humanidade. Isso sim é desserviço. Total. Você não gostaria que alguém tivesse te avisado que era ruim? Muitas pessoas me avisaram, eu não ouvi. Ah, entendi. Por isso que eu falo mal dos livros mesmo, porque daí eu tô querendo ajudar os meus inscritos a não passarem pelo trauma que eu passei. Aí faço questão. Mas é que sabe o que foi? Eu tava lendo esse livro aqui durante os sprints de leitura que eu faço lá no canal. E ao longo dos sprints, todo mundo viu que eu tava odiando o livro. E todo mundo falou, Lucas, abandone isso daí, vai ler uma coisa melhor e tal. Eu falei, não, que preste. calma, vai melhorar, vai que o final é bom. Porque, assim, apesar de tudo, a premissa da história era muito interessante. A premissa da história, a premissa do livro, né? Era muito interessante. Então eu falei, vai que a autora melhora isso daqui, vai que ela, né, cai da escada e bate a cabeça e resolve escrever um livro bom a partir da metade aqui. Podia acontecer, e eu tinha essa esperança. Uhum. Não aconteceu, né? Tem uma parte aqui, essa aqui eu tenho que mencionar, porque é uma coisa assim espetacular. Tem lá um determinado evento acontecendo na taverna, onde a personagem principal aqui é a garçonete. Uhum. E aí estão lá o assassino e o príncipe. Ela não sabe que um deles é o assassino e nem que o outro é o príncipe, mas a gente sabe. E aí estão os dois lá, e ela tá apaixonada pelos dois, e os dois flertam com ela, e ela flerta com os dois. E chega um pedaço ali do livro em que eles estão comendo pombos. É o jantar deles, são pombos assados. Pois é. E a personagem principal tá lá comendo a coxa do pombo lá, e ela olha pro... Eu não sei dizer agora qual deles é, mas tá, que seja o príncipe. Ela olha pro príncipe, o príncipe tá olhando pra ela. E ela dá uma piscada, ele dá uma piscada, ela joga um beijinho, ele joga um beijinho. Aí ela termina de comer a coxa do pombo, assim, né? Aí ela começa a lamber os dedos com gordura de pombo, de uma maneira sexy. E o outro cara lá começa a se abanar. Eu falei, meu Deus do céu, que porcaria é essa aqui? Imagina se eu saio por aí nos botecos da minha cidade flertando com as meninas, lambendo gordura de frango do meu dedo. O que é isso? Eu fiquei tão decepcionado, eu interrompi, eu me lembro de ter feito, foi um domingo à tarde, eu interrompi o sprint para contar pro pessoal da minha indignação com esse trecho. E eles falaram, abandona. Eu falei, não devia ter abandonado. Meu Deus. Se eu tive que imaginar essa cena, vocês tiveram que imaginar também. É uma vingança agora, né? Isso. Nossa, mas deve ser por isso que o livro chama The Kiss of Deception, né? Que você fica decepcionado quando lê esse tipo de coisa. Sim, meu Deus. Que bosta. Ainda se tivesse um beijo envolvido, né? Mas não, é só decepção. É só decepção mesmo. Mas é só decepção. Bom, e pra fechar... Ah, não. Pra fechar, não. Tem uma pergunta que eu tô acostumando pular nas entrevistas, mas
Eu não vou pular dessa vez, eu vou lembrar dela hoje, só para ficar mais difícil aqui. Você conseguiria escolher um único livro como favorito? Ui. Cara. O número 1. Deixa eu... Não precisa falar assim, esse aqui é melhor que os outros, mas tipo assim, aquele que mais mexeu. Deixa eu virar para a estante aqui e pensar um pouco, peraí. Uhum. Que mexeu mais, assim, comigo... Eu vou voltar nos Miseráveis, mexeu comigo por motivos que eu já expliquei. Eu responderia deixa eu fazer uma seleção aqui. Não, beleza. Pô, eu tenho uma história tão lindinha. É horrível, você tá acabando comigo. Eu tenho uma história muito lindinha com o Hobbit. Então fica aí também na seleção. Eu colocaria aqui também As Aventuras do Huckleberry Finn, que eu mostrei. Tá. Não, beleza. É difícil, eu entendo. Não, tá. Eu vou responder. Os Miseráveis. Ok? Porque é um livro completo, entendeu? Mexe com todos os aspectos da sua vida, em tudo. Sabe? Então é isso. Sim. Não tem como com errar. dor no coração por causa dos outros. Eu tô com pena deles aqui, inclusive, me desculpem, ok? Papai ainda ama vocês. Mas Os Miseráveis é especial. Sim. Bom, agora sim vamos encerrar isso aqui. Essa, na minha opinião, é a mais difícil de responder. Eu não saberia responder. Um ensinamento que você pegou em um livro que você gostaria de passar adiante. Pode ser de um livro específico ou com os livros em geral. Cara, assim, o que eu aprendi com os livros em geral é que, na verdade, perto do que existe para aprender, eu não aprendi porcaria nenhuma. Porque, assim, se você para pensar, na minha vida inteira eu vou ler o quê? 1% de todos os livros publicados na face da Terra. Se eu li 1%, inclusive, já tá bom, né? Eu acho que muito menos do que isso. Uhum. Então, assim, eu aprendi que eu não tenho tempo a perder, sabe? Tem muito livro de qualidade por aí, que tem muita coisa a me ensinar, que, ao final das contas, vai me fazer olhar para trás e ver que valeu a pena, entendeu? Não entra aqui da Keys of Deception, não entra essas porcarias, não, o Crepúsculo, entendeu? É Os Miseráveis, esse tipo de coisa, entendeu? São esses livros que ensinam você e mostram para você que, cara, o mundo não gira em torno desse seu cabeção aí, certo? É o que faz, na minha opinião, a vida valer a pena, entendeu? O modo como você gasta o seu tempo e o que você faz com a oportunidade que você tem de estar aqui, né? Poxa, se a gente parar pra pensar, né, tem gente que vem e fala comigo e me pergunta, nossa, Lucas, como é que você lê tanto? Eu não tenho tempo. Claro, você tem tempo, só que você gasta o seu tempo no Instagram, no Twitter. Não que tenha problema nisso, eu também uso Instagram e Twitter. Mas se você souber selecionar como usar o seu tempo, você vai conseguir ter acesso a essa literatura aqui também, né? E você vai ver que quanto mais você lê, menos você sabe, parece, perto do que existe para saber. Porque assim, você lê um livro aqui, ele te choca com determinados assuntos, e você vai buscar sobre aquele assunto. E você vê que você não sabe nada sobre aquele assunto, e você quer se aprofundar cada vez mais, e quanto mais você se aprofunda, mais perguntas você tem, e é por isso que a literatura é tão espetacular, né? Então, assim, a literatura, ou a leitura que seja, me ensinou que eu tenho sempre que buscar mais, eu tenho que tentar me desenvolver mais, eu tenho que compartilhar isso, porque lá no final é isso que vai fazer tudo valer a pena, né? Talvez seja um pouco pessimista olhar desse jeito, né? Pensar só lá no final da minha vida e ver que a vida valeu a pena. Talvez. Existem outras perspectivas para se observar, né? Mas eu diria que é isso daí. Sempre tentar me aprofundar, nunca estar satisfeito, sempre questionar, sempre querer aprender coisas novas. E, assim, melhorar por mim mesmo, né? Porque daqui mesmo a gente não leva nada, né? E eu não vou poder melhorar pelos outros. Então eu faço isso por mim. Né? E os livros me auxiliam nisso. Espero que essa resposta não soe muito clichê, porque é o que todo mundo diz. Não, ficou perfeito. Né? Os livros me ensinam que é importante ler. Não, nossa, aí teria sido clichê, mas a forma como você respondeu foi perfeita. Bom, mas então foi isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês conhecerem o canal do Lucas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Imagina.